Bom dia, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui iniciando a nossa aula online 3. Prazer estar aqui. Com essa a gente conclui uma etapa do projeto. Que são as aulas online, mas ainda teremos mais aulas que vão dizer respeito à parte do projeto ligada à pintura. Então teremos uma aula teórica sobre a história da pintura até a instalação, e isso será em abril. Nós vamos divulgar aqui na página do projeto, né? E então em abril retornamos com mais uma aula teórica e várias ações que vão acontecer, que vão ser a conclusão do projeto, né? Então um prazer assim muito grande trocar aqui ideias com vocês, é muito interessante, está sendo muito produtivo, estão sendo muito produtivas essas semanas, né, de troca. Estamos com o grupo Ações em Rede, que hoje nós vamos falar sobre isso, né? Diversos artistas de Campinas, da região, de São Paulo, e estamos nos reunindo virtualmente, né? Mas está muito interessante a troca com os artistas e mesmo a própria situação orgânica que se encontra o projeto, se adaptando nesse momento de pandemia, né? A pandemia a galope, piorando, e a gente, né, nesse modificar do projeto, se adaptar aos tempos, às ações possíveis. Então tudo isso tem sido muito ativo, né, junto a esse grupo de artistas, de uma forma muito interessante. E vamos continuar, né, porque junto com esses artistas a gente vai criar essas ações que vão ser apresentadas aí em abril, né? A aula de pintura, da pintura e instalação, a gente propôs de ser dia 10 de abril. A gente vai divulgar, né? Mas começando com esses informes, né? Os informes. Essa aula de hoje a gente tem a temática das ações em rede, que é justamente o nome do edital como um todo, que foi o edital, né, da Lei Emergencial Aldir Blanc, né, organizado pela Prefeitura de Campinas, que para além de um subsídio para os artistas, também criou esse edital, que são ações em rede. Então nós nos apropriamos, né, dessa temática que era geral para o edital. Então foram, acredito que 20 projetos de ações em rede que estão acontecendo agora em Campinas, em diversas áreas, né, da cultura. E o nosso faz parte desse, e a gente se apodera dessa nomenclatura, né, das ações em rede, porque justamente ela vem conceitualmente perfeita para as ações que a gente propõe, que não é nós como artistas, não é curadoria de jeito nenhum, é uma ação, de jeito nenhum não, né? Tem um híbrido, mas é uma ação em rede, onde os artistas vêm com seus trabalhos e a gente junto pensa como adaptar ao momento, ao lugar, às realizações possíveis. Eu acho que é um processo de criação de uma possível ação expositiva. Reconfigurou. Bom, voltou. Cuidado só com os fios. Tá. Deu uma paradinha, hoje a conexão parece que tá meio... vamos ficar aqui ligados, né? Sempre, né? Essa tecnologia não é tão simples, mas vamos lá, né? Então, Voltou. Bem, o que eu estava falando, que a ideia do Ações em Redes também é abrir um processo da criação
de ações expositivas. A gente está discutindo muito e abrindo muito questão de ideias e jogando essas ideias na mesa para que a gente discuta e debata e ache de alguma forma meios e possibilidades para que a gente apresente isso de alguma maneira pública, né? Vamos ver como isso vai acontecer. Eu acho que esse é o nosso desafio no momento. A gente está muito empolgado mesmo com essas novas situações que a própria pandemia nos apresenta, projetos que a gente pensou para uma fase laranja, que já não podem acontecer. Agora temos projetos por uma fase vermelha e temos projetos também para uma fase lockdown. Então somos artistas que vamos nos adaptando a diferentes situações, e eu acho que isso tem muito a ver com os conceitos que a gente vai debater hoje aqui, que seria a questão da instalação, da intervenção artística, da questão do site specific e da instauração, que é um outro termo que eu conheci com o artista Tunga e que a gente vai explicar um pouco qual seria esse conceito de instaurar, que é dar início a algo de uma maneira solene, com solenidade, algo como uma vernissagem, né? Tem um autor que chama Lapujade, e ele fala que a instauração é criar um cosmos no caos, né? Então é você, dentro do caos, tirar ali um cosmos, né, e instaurar. Eu não tinha te falado essa, mas eu encontrei ali, ele tem essa terminologia, é muito... Criar um cosmos no caos. Então é tirar como se fosse uma fatia do caos e dali tirar um cosmos, né? Como se fosse um recorte dentro do caos, né? Esse instaurar. Né? Eu acho muito interessante a gente colocar, que ontem, né, a gente conversando sobre o processo, que da outra vez que a gente fez no mercado de Pouso Alegre, essa ação, a gente começou com uma ideia monumental, e quando a gente chegou para instaurar o projeto no lugar, a monumentalidade não fazia parte. E a gente foi para a questão humana, né, de relação com o lugar, com as pessoas, com todos os sentidos ali do Mercadão. E nesse caso, a gente começa com uma ideia de integração, de relação ali, de fluxos com o lugar, e a situação nos coloca a olhar dele de forma monumental de novo. Então é interessante como a proposta ela se adapta e tem esse movimento mesmo. É um processo fluido, né, essa ação em rede, porque não depende só de uma pessoa, é uma rede, né, de pessoas, de artistas, de situações que vão formulando como aquilo vai acontecer sem ter uma previsão, né? A gente imagina, mas como se formula está dentro dessa rede e dessa conexão entre as partes, né? Exato, Ariane. A Ariane esclareceu bastante essa questão das redes, né? Que é um pouco o nosso grupo, que se chama Grupo Ações em Rede. A gente está tentando essas conexões, estabelecer conexões, para que dessas conexões a gente possa aprofundar esses conceitos de instalação, de intervenção artística e de ações também pensadas para um registro fotográfico, que a gente vai ver. Que é o momento, a gente vai conhecer também, é uma questão teórica, a partir dos anos 60, que a gente tem esses conceitos começam a surgir de instalação, de intervenção e de ação artística direcionada ao registro fotográfico. Então hoje a gente vai conhecer um pouco desses conceitos que vão nos impulsionar a pensar projetos e saídas de situações que se apresentam a nós, né, Ariane? Toda essa complexidade, né? A gente faz um planejamento, aí na semana seguinte a realidade já vem e já
modifica tudo. Então é isso, né? A gente está vivendo justamente, né, nesse caos onde a gente tenta, né, recortar ele ali e mover a arte, que é o que nos interessa, né? Bem, então a gente vai dar início na aula de hoje. A gente acha que hoje a gente consegue finalizar em 1 hora. Esse é o nosso objetivo hoje. Vamos ver. Mas se passar, a gente também não é problema. Mas a gente começa a aula de hoje com um projeto de instalação, primeiramente. Era aqui que era pra gente estar falando. Entendi. Aqui que a gente começava a nossa palestra, né, do Encontros com Arte Contemporânea, com o tema Mercadão, o grupo Ações em Rede, conceito de instalação, intervenção e instauração artísticas, né? São 3 conceitos que a gente vai começar a ver hoje. E eu começo com a ideia de instauração. Foi bem interessante esse processo. Começa... Você vai sair. Eu que vou dar a palestra. A aula. Sobre... Então começa com o conceito de instauração do trabalho do Tunga, onde ele realizou essa... Primeiro, a questão da instalação foi quando ele realmente instala objetos na sala, ele deixa tudo aquilo montado como se fosse uma instalação, onde o público entraria nesse espaço e você encontraria uma situação, né, onde você teria toda aquela arquitetura que a gente viu anteriormente, né, arquitetura neoclássica no centro de São Paulo, esse prédio do arquiteto Pujol, né, com todas essas volutas, essa questão do dourado. Foi uma reforma que foi feita nesse prédio do Banco do Brasil, no centro de São Paulo, para que ele se transformasse no Centro Cultural Banco do Brasil que a gente conhece hoje. Essa foi a exposição de inauguração do Centro Cultural do Banco do Brasil. Eu participei nesse projeto como monitor da exposição do Tunga. Um projeto que envolveu quase que 3 meses de preparo para esse grupo de monitores, que era formado por diversos estudantes de arte no período, e que gerou um grupo que estava realmente preocupado com uma integração entre a situação que existia no centro da cidade de São Paulo e na região desse prédio, que era um prédio abandonado do Banco do Brasil. Eles fizeram toda essa reforma que a gente vê, né, tanto externa quanto interna, e fizeram a exposição que se chamava A Metrópole em Você. Vem de encontro com aquela ideia: a cidade sou eu sou a cidade. Nesse caso, a metrópole em você, todos vão sentir o que seria essa cidade visitando a exposição do Centro Cultural Banco do Brasil. Então foi um projeto realmente, um projeto de monitoria. Ele tinha a intenção de trazer grupo de moradores de rua, grupo de pessoas que estavam em situação de rua para visitarem as exposições. E isso acabou gerando um interesse, eu acho, do artista Tunga. E ele, acho que como um artista que pensa muito na situação do lugar, o que está vivendo esse prédio, ele se apegou muito a essa relação dos pobres que viviam ali, que de alguma certa forma queria a monitoria fazer uma integração com esse grupo de moradores de rua, grupo de situação de rua. E o Tunga, vendo isso, ele começou a pensar uma instalação, primeiramente, que trouxesse elementos também do universo da rua. E que ele fez foi trazer esses feltros dos moradores de rua, que foi um elemento novo no trabalho dele. Eu tenho aqui o catálogo, não sei se dá para ver bem, mas a gente conhece aqueles que são doados até da prefeitura para os moradores de rua, né?
só que é legal. Que era tipo uma capa assim, ó. Encapado, quase como uma proteção, né? Então o que o Tunga fez também foi quase que ele encheu todo o hall desses tecidos. Como é que chama esse tecido? De cobertor de mendigo, né? O que ele fez? Aqui a gente tem uma imagem, duas imagens. A imagem que a gente vê o hall cheio, né? Todo coberto com partes, tanto nessa parte da arquitetura a gente vê esses tecidos aqui, tudo cobrindo a arquitetura e o que era feito de dourado, né? E no hall aqui embaixo a gente vê o chão, foi todo coberto com esses tecidos, além da instalação do Tunga, que foi instalar esses sinos, que são parte do repertório e do código de representação que ele já sempre utiliza, que são os sinos, que são as bengalas, né? Ele sempre trabalha com a questão do caldeirão também, e foi essa exposição, ele ocupa realmente todo o espaço com esses materiais que ele sempre utilizou, o ferro, né? Sempre muito forte, o bronze também, com um material ligado à condução de energia. Todas essas questões matéricas são muito importantes no trabalho do Tunga, e essa ocupação que ele faz desses elementos que são parte do repertório dele. Então ele faz uma grande ocupação, e a questão da instauração, o que a gente está vendo aqui, foi que ele convidou grupos de pessoas que representassem moradores de rua para construir terezas, que são essas cordas construídas pelos presidiários para que eles fujam, né? Então, todo o material que estava sendo cobrindo a estrutura do Centro Cultural do Banco do Brasil acabou se transformando em tranças, que também é parte do próprio repertório do Tunga, que faziam essa ligação entre os três andares. Então as tranças começaram a se relacionar com os três andares, bem como as bengalas que faziam todas essas relações. A gente tem bengalas que iam do chão até o terceiro andar, né? Coisa de 11 metros a gente está falando. E abaixo aqui a gente vê os sinos. Então tudo isso estava lá, e a instauração do Tunga é realmente essa início da exposição, né? Eu, como participei de todo o processo de montagem também, acompanhei, não participei, mas pude ver todos os processos de montagem. O que aconteceu? Tudo que estava quase pronto, a instalação existia, para que a gente pudesse ver, entrasse. Ele vai criar essa instauração, convidando mais de 20 pessoas que iam representar os presidiários, e convida também mulheres nuas que vão fazer o que ele chama de dar vida a essa materialidade dos metais, passando o batom, né? Uma questão de uma banha que vai dar toda essa questão da materialidade e uma certa vida aos sinos que estão ali caídos nesse hall de entrada. Então, a instauração seria se dar o início à obra, né? Além disso, qual que é? É uma questão solene, é o início da obra ali que se dá. A gente vê todos esses tecidos no chão, também tinha as chapas de ferro, o ímã que relacionava correntes de ferro com as correntes das terezas que eram construídas, e aqui no dia da abertura eram distribuídos uma sopa nesse prato de alumínio, também referência ao universo dos presídios. Então quase que ele transforma esse centro cultural num grande caldeirão, né? Em chamas. E chama, além disso, né? Olha aqui, a gente tem essa imagem do Tunga aqui tomando a sua sopinha. E no meio dessa instauração, né? Dessa solenidade que dá início à obra de instalação do Tunga, né? Ou de intervenção, no caso, porque lida com todos os problemas sociais envolvidos ali na região. Então aqui ele tem uma questão
que é pontual e aguda dentro do problema social e político que a região estava passando, que é o problema da gentrificação, né? A ideia de integrar os moradores de rua com o Centro Cultural, hoje já não existe mais no Centro Cultural do Banco do Brasil. A gente tem as seguranças lá impedindo a aproximação desse público que era o público que vivia ali na região, né? Então ele foi com uma agulha assim cutucar a ferida ali e criou essa grande intervenção no prédio, né? Essa instauração que é esse início, e a gente vê aqui essas imagens das bengalas no segundo andar. E aqui é muito bonito essas imagens, né? Eu trouxe as imagens, eu fico muito saudoso até da exposição, e a gente vê as bengalas que vão do segundo andar descendo, passa do segundo, essa vai até o piso da exposição, né? Aqui as pessoas entrando, né? Houve realmente um transbordamento, né? Dessa obra, porque a coisa ia saindo, os tecidos saíam do espaço, e toda essa questão do caldeirão também, da comida. Depois o que sobrou era a nossa exposição, que a gente tinha que ficar dando monitoria de uma ação que foi quase que como a destruição da instalação, né? Era o resto, a gente chegava quase como num resto, no final de festa. As pessoas que não participaram quase chegavam nesse final de festa mesmo, uma coisa bem decadente assim. Então todo aquele glamour que o Centro Cultural do Banco do Brasil esperava para a inauguração, né, gerou todo esse questionamento, né? E ainda grandes problemas ocorreram, que passaram o batom até na parede do Centro Cultural do Banco do Brasil. E deu muita confusão, e o Tunga nunca mais foi convidado para fazer a exposição de inauguração, eu acho, de algum centro cultural. Deixa mais para o meio ou trabalhos conhecidos. Era o trabalho que chamava Resgate, né? Bom, eu estava falando da questão da instauração, e aqui a gente tem no terceiro andar do Tunga essa instalação que era feita com vidros, né? Todos aqueles materiais que a gente tinha de ferro maciço no primeiro andar. Quando você subia nas salas do segundo e terceiro andar, você se deparava com os mesmos objetos, mas produzidos em vidro. E dentro dessa sala a gente tinha toda uma climatização de luz muito escura e um respiro ofegante que ficava... E a instalação, o Arnaldo Antunes ficava cantando Tereza, era uma loucura. Depois a gente põe um vídeo no nosso canal do YouTube, no canal no Facebook. A gente coloca o vídeo do Vimeo, aquele é um pouco assim, nesse momento de pandemia aí de Covid, a gente se sente até um pouquinho mal. Mas bem, isso pra gente ver como esses conceitos vão realmente se entrecruzando, né? E eu não quero realmente definir aqui um conceito, chegar, é isso. No final também, talvez eu fale isso, mas a gente vai ampliando esses conceitos. Eu acho que quando a gente fala em arte também existe uma questão, além dessas categorizações, né? Eu acho que é uma questão de sensações também, né? Se a gente ficar só nas categorizações, a coisa fica muito matemática, e a gente não joga com essas matemáticas do universo da arte, né? Bom, então a gente traz aqui, eu estava com uma instalação dentro de um espaço pensando toda a questão política e social que existe, né, dentro da inauguração do Centro Cultural do Banco do Brasil, e a gente vai apresentar algumas referências de ações também para um registro fotográfico. Por exemplo, esse trabalho do Olafur Eliasson, né? Your New Bike, sua nova bicicleta, em tradução livre. Aonde ele coloca no lugar das rodas um espelho, né? No lugar que é normalmente a roda da bicicleta, ele vai e instala um espelho para realizar essas fotografias
que refletem a paisagem onde a bicicleta é fotografada. Bem, aqui a gente começa a entrar nesse lugar, né, que é difícil da gente categorizar. A fotografia é o resultado final do projeto, mas é uma ação também pensada para um determinado espaço externo, onde há movimentação de pessoas e que há uma sensação por aquelas pessoas que passaram e viram essa intervenção dentro do dia a dia deles. Mas para a gente hoje é somente esse registro fotográfico dessa ação, né? Então essas dificuldades de categorizações que são desde 1950, 60, quando vão surgir diversas, né, nomenclaturas para definir colagem, né, assemblagem, né, todas as classificações que vão começar a surgir para definir essas novas obras de arte que são um mix de fotografia, de escultura, de instalação e que toma o ambiente e a paisagem dos lugares. É uma obra que começa a se relacionar com a paisagem do espaço externo, né? Aqui outra imagem do Olafur Eliasson. Essa bicicleta caminha, né, pela cidade de Berlim, aonde ele vai registrando, né, lugares históricos e situações também diferentes que mostram essa passagem do tempo, né, nas rodas da bicicleta. É muito poético isso, né, Ariane? Cadê você? Tô aqui. É maravilhoso, né? A obra do Olafur realmente ela toca nesse visual, né? Nessa relação de reflexões da cidade, né? No Inhotim tem algumas obras dele lá, e uma obra é um caleidoscópio, que você olha para a natureza e você se vê e vê a natureza, né, refletida naquele... É como se fosse um túnel, né, de espelhos. Então é muito potente, né, esse olhar de reflexões, de olhar a natureza com, né, através de anteparos. É muito interessante. Boa, Ariane! Mas bem, isso tudo a gente está vendo, né, para entrar numa questão de um conceito realmente. É a partir a Rosalind Krauss que escreve sobre o conceito, né, do campo ampliado. É quando as obras ampliam o campo para a vida real, pensar, ou para a paisagem, no caso. Na paisagem natural, no caso aqui dos Estados Unidos, né? Que a gente vê. Ela vai começar, ela faz um gráfico, é todo um esquema, onde ela coloca a relação entre o que é paisagem e o que não é paisagem, né? E essa questão são formas que podem operar com aplicação de marcas na paisagem. E essas marcas, elas são registradas em fotografia, né? E essa demarcação acaba ficando como um registro de uma ação que aconteceu nesse espaço. No caso aqui a gente tem uma intervenção que é de gigante escala, né? Que ela define como não paisagem e não paisagem, que é o Double Negative, do Michael Heiser, né? Aonde ele construiu, tá vendo? São essas duas linhas na paisagem. Ele construiu esse vale, né? Feito por tratores, assim. E o que ele propõe, além disso, a partir dos anos 60, além dessa ação, que é diretamente um registro na natureza, é a visita desse lugar, né? O deslocamento que nós, pessoas, para ver essa obra, né? Ele coloca uma questão do tempo e deslocamento. Que se você quiser ver essa obra ficou, tipo, permanente, podemos dizer. E que se você quiser ir lá, você pode pegar o carro, levar 7 horas. Então, há toda uma nova relação do espectador, que não é somente corporal, mas também de um deslocamento físico gigantesco. É muito da generosidade do espectador para começar a ver essas obras em
situ, né? No lugar mesmo. Mas ainda bem que existe a fotografia, que permite que a gente faça o registro de ações em diferentes espaços e que possa trazer a público esse tipo de produção. Um exemplo disso é o Richard Long, que a gente conheceu já em alguma aula, onde ele faz esses círculos, né, em lugares distantes da natureza e faz o registro dessas imagens. Também uma ideia de demarcar esses espaços. Daí a gente tem o trabalho do Oppenheim, que é muito legal, que ele vai fazer essas demarcações no espaço em fronteiras. Ele vai criar, essa é na fronteira entre países, e o rio que faz essa divisão entre, eu não sei o país exatamente, mas ele vai fazer essa espiral que liga as duas fronteiras que são cortadas por esse rio. E o interessante do projeto dele, ele vai criar outras estruturas de apresentação, que além da fotografia, ele coloca o mapa, ele cria uma placa ali, Estados Unidos e Canadá, fronteira entre Estados Unidos e Canadá, aonde ele vai fazer essa ligação, né? Sugerir essa suposta ligação através de um desenho criado por um artista. Então, aí a gente começa a ver essas ligações, né? É um trabalho político, está envolvendo questões de fronteira, né? Não é somente um desenho, ele envolve toda uma situação de fronteira que existe entre o Canadá e os Estados Unidos. Então são tipos de demarcação do local. E um artista que é, assim, excepcional na questão de ações temporárias, né? A gente está vendo como a arte nesse período começa a valorizar novos tipos de ações, né? O efêmero, né? A questão daquilo que não dura para sempre. A gente vai ter essas manipulações, né, efêmeras do lugar, que começam a ser registradas em fotografias ou em vídeo também. Aqui no caso a gente tem uma ação que é bem uma intervenção, quase uma ação, como podemos dizer, marginal do nosso artista Brad Downey. Brad Downey é um artista inglês que era parceiro do Banksy. Tem certas histórias assim. O Banksy meio que eles brigaram, sei lá. Mas o Brad Downey tem uma produção que é de intervenções temporárias no espaço urbano, né? Aonde, por exemplo, ele pega, a gente tem aqui num canto superior direito a faixa de ciclovia, e ele vai lá e começa a construir quase que um labirinto com essa faixa de ciclovia. Daí a questão que eu falei, quase marginal, porque no final do vídeo vem, né, esse policial aí, ele deve ter tomado alguma multa, alguma coisa em função dessa obra que intervém realmente no sistema de trânsito. Aqui a gente tem uma intervenção que altera o sistema de trânsito. Daí é uma questão que vai além da arte, pode chegar na questão da marginalidade, essa questão do artista marginal. Mas outras obras do Brad Downey são bem mais suaves em relação a essa intervenção mesmo em sistemas de sinalização. Ele cria, por exemplo, essa sinalização para o metrô de Berlim na Cottbusser Tor, onde o número 10 você pode cair tanto para fora ou esperar entrar pro vagão de trem, né? Ele cria umas narrativas, né, interessantes, assim, quase umas piadinhas, assim, é muito legal o senso de humor dele, eu acho sensacional, assim, a forma que ele tem umas tiradas, assim, né, que levam a uma narrativa, a uma ação no espaço, é muito legal. Os trabalhos deles estão bem irônicos, assim mesmo. Então, e trazem uma questão para o nosso dia a dia na cidade, que geram uma certa, como a Ariane diz, algo cômico, engraçado, uma certa leveza, né, para o nosso
dia a dia, né? A partir dessas ações temporárias que ele cria. Por exemplo, criar esse ritmo nessas cordas com o uso do próprio sistema, da própria, né, água que é vendida nas cidades. Tudo isso, essas ações eu trago a Vale Export, que é uma artista que começou a propor questões do feminismo e colocar como a mulher na sociedade. Ela começa a pesquisar essas questões já a partir dos anos 60, e eu trago ela porque é interessante o trabalho dela, onde ela se coloca no corpo, né, nas arquiteturas. É muito forte, eu acho, essa relação de como a arquitetura realmente ela organiza nossos espaços, né, direciona os nossos fluxos e propõe uma domestificação do próprio corpo, né? A gente tem que se manter sempre de modo correto nesses espaços construídos, e a Vale Export vai criar novas relações com esse espaço para um registro fotográfico, né? Então a gente tem essas situações em que ela se apresenta diante de lugares na arquitetura, criando essas quinas com o corpo. Eu acho muito forte esse trabalho. E depois ela tem uma grande variação de trabalhos que colocam a questão da mulher e como a mulher é vista na nossa sociedade até os dias de hoje. É incrível, temos que mudar isso, gente. Bem, trago uns artistas que são atuais e trago também uns artistas dos anos 60. Trouxe a Vale Export, trago Daniel Burhan com esse cortejo, né? Um cortejo um tanto silencioso, né? Aonde o Daniel Burhan, ele criou uma obra que está ligada às listras, branco, vermelho, essa questão das listras. Todos os trabalhos dele é quase como um código de visual da obra do Daniel Burhan. Quando você vê essas listras, você fala, o Daniel Burhan. E daí ele faz esse cortejo, né, com as pessoas carregando, né, esses estandartes de cores, né? É um trabalho que está trazendo informações, imagens, impulsos para a gente criar nossas ações em rede também, né, Ariane? E volta aqui com o Brad Downing, essa questão que a gente está vendo, né? Tudo isso dentro do conceito da Rosalind Krauss, que é paisagem, não paisagem, que seriam locais demarcados, que eu demarco um local a partir de uma ação que é diferente do cotidiano daquele lugar, né? E aqui o Brad Downing vai apresentar essa obra, também diz respeito a um lugar demarcado, né? Onde ele tira é muito singelo o trabalho dele. A Ariane usa uma palavra muito é muito irônico, na verdade. É um castelinho de areia feito no meio da cidade, né? Então ele retira essas pedras e vai trazer a terra de novo para a cidade. Esse é muito poético, quase uma arte, né? Arte da terra no espaço urbano. E a ideia do castelo de areia, né? Castelo de areia que acaba sempre, né, caindo, né? Nunca é aquela coisa sólida como os verdadeiros castelos. Mas bem, isso daí só pra gente conhecer essas formas de demarcar uma situação no espaço, que pode ser tanto política como pode ser uma questão formal, que eu acho como o Marlon de Azambuja traz, é um artista espanhol que trabalha com essas demarcações com fita, né, criando desenhos a partir de elementos do espaço urbano. Ele trabalha com isso que é bidimensional no chão, também tem algumas obras que são tridimensionais a partir desses totens de explicação. Mas bem, isso eu estava falando desses lugares demarcados. Daí vai ter uma outra definição que tem a paisagem, daí eu vou ter arquitetura ligada a essa paisagem, onde o artista propõe uma construção, como no caso do Robert Smithson. Eu não vou devagar a todas essas questões,
porque eu acho chato. E a gente é só para trazer mais impulso mesmo. Então já pulo o lugar de construção, que seria construções daí que se dão no espaço, mais ligado à land art do que essas ações mais temporárias, né? E a local de construção vai estar ligado mais à arquitetura mesmo, que é a paisagem e a arquitetura. E falando de arquitetura, a gente vai ter que entrar em relações, por exemplo, como o partido da arquitetura. Qual o partido dessa construção? Daí entra uma coisa muito específica de arquitetura que não diz respeito ao nosso conteúdo da aula de hoje. Mas, falando de instalação, intervenção, vai surgir, logicamente, o termo site específico. Com essa obra, ainda mais do Richard Serra, que é um arco de metal que ele constrói nessa praça, que a ideia era realmente criar uma intervenção site específica criada exatamente para esse lugar, porque você vê o desenho da praça, né? Você tem uma praça que tem um desenho no chão e ele constrói um arco em metal maciço, né? De uma tolete, assim. Os trabalhos de Richard Serra são de escala de navio, né? Ele utiliza metais utilizados na construção de navio. Então a gente tem um grande metal que criou essa grande parede, né? No meio da praça. É uma grande intervenção no fluxo das pessoas que usavam essa praça. É uma grande intervenção no desenho dessa praça. E tudo isso foi patrocinado pelo governo americano. Então, assim, era uma obra de arte pública, com dinheiro público, e que gerou tanta controvérsia. E daí a questão do site específico, o trabalho era específico para esse lugar. Ele foi pensado exatamente para esse lugar. É um lugar onde existe grande poder, né, cooperativo e político nesses prédios, né? O que aconteceu? Começou uma revolução contra esse trabalho e, a partir de uma votação que ocorreu, eles conseguiram um trabalho que era público, o poder público retirar o trabalho. E aí é o fim do site específico. Aí é o fim. Aí que é a tristeza. Era tão específico, tão exato, era uma intervenção tão específica pro lugar que incomodou tanto as pessoas. Então essa é uma intervenção, né, que cria uma disrupção no espaço. A gente vai ver depois tipos de intervenções site específico no final. Mas essa que é a ideia de trabalhar com um lugar específico. Ele vem com uma coisa de poder, né, desse material, e vai contra todo um fluxo que existia de movimentação nessa praça, que o trabalho realmente é retirado, né? A ideia de intervenção, então, nesse trabalho, ela morre quando o trabalho é retirado. Mas, bem, não é só intervenção nervosa, né, que a gente tem nessa vida. Toda a instalação, toda a intervenção ou instauração, que são os conjuntos de materiais tridimensionais, surgem da escultura, aonde vai se desenvolver, né, para essa relação do espaço, que seria o campo ampliado, né? Ela se amplia para o espaço. E aqui a gente tem um retorno para o objeto. No caso, eu trouxe uma escultura que é meio pintura, eu só trouxe confusão para as definições hoje. Não, confusões não, ampliações eu diria nos nossos conceitos, né? E aqui a gente tem essa escultura da Lúcia Koch, que é quase uma porta, né? Um objeto, né? É muito cotidiano, uma porta que ela trabalha com cores, mas o trabalho dela vai para o espaço, né? Ela não é uma artista especificamente da escultura ou da pintura. A gente vê como isso é híbrido no trabalho dela, né? E ela é uma artista que trabalha muito com essa questão dos espaços. E aqui a iluminação dos espaços, como ela altera, né, a relação do público
quando entra nesses espaços através do uso dessas, como é que chama isso? Filtros de cor que vão gerar uma nova percepção do espaço a partir da instalação das Lúcia Cor, né? Então trago esse trabalho de cor que ela apresenta. Depois tem esse também com essas janelas, né? Que vai criar toda uma nova percepção desse espaço com o uso desse chão, quase que é um pantone de laranjas e degradês, né? Que gera uma nova sensação, né? E percepção que a gente tem desse espaço. Bem, eu acho que hoje a gente está acabando, Ariane. Ah, duvido! É a gente sério? não consegue parar. É sério. Hoje a aula vai ser curta mesmo. Curta nada, já estamos... Quanto deu? Estamos... Nem viu. Nem sei. Mas porque daí eu queria finalizar mesmo. Vou finalizar hoje. A gente vai finalizar assim. Que não vai ficar... Eu falei que ia ser uns 40 minutos. Hoje eu preparei para isso mesmo. E finalizo com uma intervenção daí. Uma intervenção no sentido assim... clássico da palavra. Que é a intervenção do Rubens Mano. Uma das obras mais faladas em relação à intervenção. E que também, como uma boa intervenção, nunca dura para sempre. Quando a intervenção intervém mesmo no setor, intervém no poder público, intervém em questões sociais, e é uma obra de intervenção artística, ela não dura para sempre. Os artistas, eles tiram, né? Então a intervenção, esse trabalho do Rubens Mano para a Bienal de 2002, eu tenho algumas teorias, e alguém deve ter escrito, né? Porque o Rubens Mano, ele participou nessa Bienal de 2002, e até então a Bienal era paga. Até o ano que o Rubens Mano, até 2002 a Bienal era paga. Eu, como estudante de arte, sempre foi cara a Bienal para mim. Era R$30, era sempre uma coisa de 40, 50, né? E a partir de 2004 que a Bienal ficou aberta ao público, gratuita, né? Então, o Rubens Mano, em 2002, nessa Bienal que era paga ainda, ele criou essa estrutura de ferro que a gente vê no pavilhão aqui, ó, o pavilhão da Bienal. E a gente tem esse pequeno cubo que se prolonga, quase como uma projeção, né, dessa vitrine que se prolonga para fora, e tem esse vidro que ficava fechado. E se você fosse lá e abrisse esse vidrinho, ele criou uma porta quase que invisível, né, que se camufla ali nessa vitrine, aonde você tinha a possibilidade de entrar sem pagar a Bienal. Sensacional. Fantástico. Eu particularmente entrei nessa Bienal por aí. Eu e a Ariane ainda. A gente tava lá, a gente viu o que gente que é isso? adora, né, essas ações, né, E essas entramos por aí intervenções, falando- usar a obra de arte, vivenciar, né? Entramos na Bienal, aquele lugar sagrado, e de repente a gente tinha participado de uma obra sem mesmo saber de quem era esse artista, né? Eu me lembro bem da sensação que eu tive. Eu fiquei, mas entramos, o que é isso? Era uma obra? Não era uma... E claro que eu falei, é uma obra. E fomos ver, e era a obra do Rubens Mano, né? E daí o que aconteceu? Ela foi descoberta por todo mundo, ela que era camuflada. Ela começou, todo mundo não pagava mais a Bienal e entrava por essa porta do Rubens Mano. Que além de você não pagar, você está participando de um trabalho de arte que vai contra também marginal, né? Vai contra o sistema. Ela foi controvérsia ali, né? Aí eles colocaram alguns horários. Só pode entrar das 2 às 3, das 5 às 6. Porque todo mundo começou a entrar por trás e burlar a própria financeira ali da exposição, né? Então é uma intervenção que realmente
ela atinge questões políticas, né? E é essas questões que eu quis trazer pra gente. Como eu disse, a aula de hoje é mais curta, mais suave, um toque de arte no seu sábado de manhã. O Genivaldo colocou aqui que ela é terapêutica, a sua aula, Thiago. A sua animação deixa o dia mais alegre. É esse que é o intuito, né, gente? É falar de arte. Estamos, né, 3 sábados de manhã aqui, mas de uma forma dinâmica, né? Criar, assim, aproximar mesmo, né? E também são coisas que a gente gosta muito, então é muito autêntico, né? Vem de dentro. Difícil, autenticidade. A gente estamos em busca daquela dificuldade da autenticidade. Mas bem, então com esse trabalho eu estou finalizando mesmo a discussão. Era realmente apresentar algumas ideias e não definir exatamente. Eu acho que na próxima aula vai ser uma aula realmente teórica que vai ser em abril, né? 10 de abril. Da instalação, da pintura à instalação. Então o Thiago dá um panorama, vai desde Michelangelo até hoje. Então é Elliot Sica. Então vai ser essa aula que vai fazer parte do nosso outro bloco, que é o bloco das ações com pinturas e ações locais, né? Então vamos ter em abril essas, de novo, lives e aberturas do processo. Mas não acaba assim, como eu prometi. A Rosalind Deutsch, ela que vai ter um conceito... Outra Rosalind? Também? Rosalind Deutsch, não é Rosalind Krauss. Ela vai ter esse conceito de, que a gente pode dizer, do site específico. A gente tem 2 tipos, né? De instalação e de intervenção site específico que pensa o lugar. A primeira é o assimilativo, que é uma coisa assim, no qual o trabalho é articulado na direção de uma integração ao ambiente existente, né? É algo harmonioso, de totalidade e coesão. Eu gosto dessas definições que não dá pra gente definir, por exemplo, o trabalho do Rubens com isso. Porque o Rubens, ele tem um trabalho que é assimilativo, pra entender, né? É uma integração ao ambiente existente, aos 2, né, ambientes, espaço interno e externo, produzindo um espaço unificado, que ele une os 2, harmonioso, de totalidade e coesão. Então, será que ele se encaixa no assimilativo? Ou é um site específico intervencionista, em que o trabalho de arte funciona como intervenção crítica na ordem existente do lugar? É os 2. O trabalho são os 2 conceitos. Por isso que eu fico aqui, não quero ficar definindo. Trouxe Rosalind Krauss, trouxe Rosalind Deutsch, trouxe instalação do Tunga, trouxe muita coisa para a gente finalizar com o nosso Mercadão, que é o lugar que a gente vai começar a agir. E vocês, todos os participantes, os nossos amigos que nos veem, vão conhecer das nossas ações, as nossas intervenções, as nossas performances, as nossas ações musicais, as nossas ações teatrais, as nossas ações de dança, tudo que a gente vai fazer lá no Mercadão a partir de abril. Lá pro meio de abril a gente volta a fazer contatos pelo nosso página aqui do Facebook e vamos começar a apresentar as nossas ações que a gente vai estar desenvolvendo lá. Vamos apresentar também o nosso curso de pintura da instalação, da pintura à instalação, e vamos também apresentar um vídeo de artistas que vão estar interagindo com a linguagem da pintura, né? A partir de abril, não percam! Então o projeto agora, nós vamos agora, junto com os artistas do grupo Ações em Rede, que a gente tá, né, que são, acho que 7 artistas, né, 5, enfim, diversos artistas que estão aqui, inclusive, e vamos organizar, né, adaptar, pensar as obras. Agora, a nossa solução foi pensar tudo no espaço externo, né? Não tudo, é tudo muito fluido, né, a realização, mas a gente está vendo assim, o que aconteceu? Nós estamos em lockdown,
Então, quase, ainda não. Então, quase lockdown, mas realmente um momento extremo, né? Onde realmente não podemos atuar com esse mercado em movimento. A gente percebeu que o nosso ideal, que seria falar dos fluxos ali, agora, nesse momento, ele está estancado. Então, a gente está formulando de criar ações quando o mercado, no espaço onde ele está fechado, que é o domingo, e a gente vai poder fazer essas ações aí mais monumentais nesse sentido, não tão sensíveis, mas vão ter ações também sensíveis junto com nós estamos criando um kit de desenho, venha colorir o Mercadão, os sabores, como é que chama? Kit, cores, sabores e saberes do Mercadão, que a gente vai distribuir para os comerciantes, para eles pintarem ali, e vamos disponibilizar também quem quiser imprimir e pintar, né, fazer aquela terapia, né, de relaxamento, colorindo. O Thiago fez umas ilustrações maravilhosas. Obrigado. E aí, com esse kit, foi a nossa forma de acessar essa sensibilidade ali. Mas realmente, concretamente, a gente está agora lidando com o espaço aos domingos vazio, porque é o que a gente pode fazer no momento. Então tudo é muito adaptável, né? Nesse pensar fazer arte nesse momento, né? Isso. E o Gismar falou dos cheiros também. Tem cheiro também, Ismar. Tudo isso a gente vai ativar. Todas essas questões da sinestesia, a gente vai trazer isso de alguma forma para o espaço tanto externo, como vamos negociar interno, vamos negociar arredores e vamos começar essas ações aí. Então é isso hoje. Hoje foi curto mesmo, ótimo. Eu acho que é isso. Todo mundo fica feliz, todo mundo tem tempo de fazer o almoço. Ah, gente, um prazer, viu, vir aqui trocar com vocês. Obrigada pela atenção de todos e todas. Muito bom, né? Esse material ele fica guardado na página e a gente também está criando um canal no YouTube, onde não só fechado dentro do Facebook, mas no espaço aberto que é o YouTube. Então também quem quiser siga o nosso canal lá, que vai, né, muita coisa vai acontecer também por lá. Então em abril a gente volta, né, a partir do dia 10 ali, com várias ações e trocas, lives que nós vamos fazer ao vivo lá em alguns momentos. A gente vai ter uma interlocução, uma ligação com o Festival de Fotografia Hércules Florence, no qual a gente mandou uma obra de instalação fotográfica, e a gente vai realizar também lá no outdoor em frente ao Mercadão. Então são muitas ações que vão acontecer ainda. Abril vai bombar. Abril vai bombar e vai abrir muitos caminhos. Abril abre muitos caminhos. Hoje começa o outono, né? O solstício hoje. Bom outono para todos. Todo mundo. E vamos finalizar por aqui, pessoal. Agradeço a todos a participação e até a próxima aula. Beleza, gente. Boas. Abraço a todos. Até mais. Tchau. Peraí, que não foi ainda. Fica dando tchau. Boa. Ah, sim.